Olá, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira viagem global pelas mudanças geopolíticas mais recentes e impactantes. A ideia aqui é olhar para os fatos, os dados e os acordos diplomáticos com total objetividade. É simplesmente fascinante ver como eventos que parecem isolados estão, na verdade, mudando ativamente todo o cenário político e econômico do nosso planeta. Então, vamos começar. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje funciona como um sumário dessa nossa enciclopédia geopolítica. Primeiro, diplomacia e comércio regional. Depois, segurança global e migração. Meio ambiente e clima, tensões no Oriente Médio e, por fim, os desafios multilaterais da ONU. Seção 1. Diplomacia e comércio regional. Começando pelas Américas, é impressionante ver como a diplomacia local está literalmente criando ondas de impacto econômico e político em escala global. Dando uma olhada nesses dados, a escala do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia é uma coisa massiva. Promulgado no dia 28 de abril pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com início provisório em 1º de maio, olhem só o tamanho disso. Estamos falando de 31 países, uma população combinada de mais de 720 milhões de pessoas e um PIB que ultrapassa a impressionante marca de 22 trilhões de dólares. É, sem dúvida, uma reconfiguração comercial histórica. E essa projeção vai muito além das fronteiras puramente econômicas, tá? Vejam só esses pontos. Em 23 de abril, tivemos a oficialização da candidatura do professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo para o Tribunal Internacional do Direito do Mar, para o mandato de 2026 a 2035. E não para por aí. O Brasil e a Organização Internacional do Trabalho vão lançar um projeto de cooperação Sul-Sul focado no biênio de 2026 e 2027. O foco, políticas de cuidado inclusivas, igualdade de gênero e trabalho decente em toda a América Latina e no Caribe. Ou seja, é a diplomacia atuando desde os tribunais marítimos até as parcerias de trabalho fundamentais. Agora, o que é realmente interessante sobre esses dados é o peso histórico que eles carregam. A Bolívia e o Chile estão indicando uma vontade mútua de retomar os laços diplomáticos depois de um congelamento de quase 50 anos. Só para contextualizar, a Bolívia perdeu acesso ao mar lá na Guerra do Pacífico entre 1879 e 1884 e as relações foram rompidas totalmente em 1975. Hoje, num movimento super curioso, figuras políticas de espectros distintos como José Antônio Kast, de ultradireita no Chile, e Rodrigo Paes, de centro-direita na Bolívia, estão buscando ativamente superar esse impasse de décadas. Seção 2. Segurança global e migração. Transitando agora da América do Sul para a Europa e para o cenário de segurança global, a gente percebe uma mudança claríssima. Uma postura muito mais rígida no controle de fronteiras e nos orçamentos de defesa. Os números oficiais da União Europeia para 2025, trazidos pelo comissário Magnus Brunner, mostram bem essa nova realidade. O bloco simplesmente registrou a maior taxa de deportações da década. Mais de 491 mil pessoas receberam ordens de saída, e dessas, cerca de 135 mil foram efetivamente deportadas. Isso é reflexo direto de políticas anti-imigração muito mais severas aplicadas pelos 27 países membros, combinadas com sistemas de informação muito mais ágeis e tecnológicos. E quando o assunto é âmbito militar, este número aqui salta aos olhos. 2,887 trilhões de dólares. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRI, esse é o novo recorde histórico de gastos militares globais cravado para 2025. Mas o que mais chama a atenção é que este é o 11º aumento anual consecutivo. É uma linha que só sobe ininterruptamente desde 2016. A Europa impulsionou muito essa alta recente, mas as Américas, puxadas esmagadoramente pelos Estados Unidos, ainda lideram de longe os gastos absolutos. E por falar em segurança e alianças, olhem só essa movimentação. Em 27 de abril, a Rússia e a Coreia do Norte estenderam seu Pacto de Defesa de 2024. O novo acordo agora vai até 2031, negociado diretamente lá em Pyongyang. O ponto central aqui, sendo bem objetivo, é que a guerra contínua na Ucrânia acabou funcionando como um catalisador gigantesco, acelerando demais essa cooperação militar, política e econômica entre as duas nações. Seção 3. Meio ambiente e clima. Mudando nosso foco para a saúde do planeta, vamos analisar as métricas de perda florestal e os novos saltos tecnológicos que estão sendo usados para rastrear as mudanças climáticas. E isso ilustra de forma brilhante o que os dados do Global Forest Watch nos mostram. Em 2025,
o Brasil perdeu 1,6 milhão de hectares de floresta tropical úmida. Representa muita coisa? Sim, mas é uma baita redução de 42% em relação a 2024, graças ao menor uso de queimadas no período. Globalmente, o mundo perdeu 4,3 milhões de hectares, o que é uma queda de 35%. Ou seja, o desempenho específico do Brasil teve um impacto direto e mensurável na grande retração global do desmatamento. E para monitorar tudo isso em tempo real, a gente precisa de inovação contínua. É aí que entra este componente. No dia 20 de abril, o Brasil e a Alemanha fecharam um acordo técnico-científico importantíssimo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE, desenvolveu o módulo tecnológico de um satélite focado no rastreamento de gases de efeito estufa. É a diplomacia científica na prática, mostrando que a cooperação internacional é o verdadeiro caminho para o monitoramento ambiental e o cuidado global. Seção 4. Tensões no Oriente Médio. Vamos direcionar nossa análise agora para o Oriente Médio, uma região marcada por crises profundamente interconectadas e que requer de nós um olhar totalmente objetivo perante os fatos. Para entender essa teia de eventos, a gente tem que olhar para várias frentes ao mesmo tempo. Em 25 de abril, tivemos as primeiras eleições municipais palestinas em 20 anos, englobando a Cisjordânia e Gaza. Detalhe crucial, foi a primeira votação em Gaza desde 2007. Como o Hamas boicotou a eleição, a disputa, que teve uma adesão bem baixa, ficou ali entre o Partido Nacionalista Fatah e alguns candidatos independentes. Poucos dias depois, a ONU emitiu um alerta severo. O secretário-geral, Antônio Guterres, fez um apelo urgente para desobstruir o Estreito de Hormuz, alertando para o risco real de um desastre econômico e ambiental incalculável em escala global. As ondas de choque de toda essa volatilidade afetam diretamente estruturas históricas de mercado. Em 28 de abril, os Emirados Árabes Unidos anunciaram oficialmente sua saída da OPEP e da OPEP+, com decisão já valendo a partir de 1º de maio. O motivo declarado? Eles querem focar pesado nos próprios investimentos de energia nacional, operando no meio de toda essa tensão geopolítica da região. Pessoal, pensem num golpe duro para o bloco, ocorrendo num momento crítico de agravamento da crise energética global, que já estava sendo muito intensificada pela guerra envolvendo o Irã. E falando no Irã, no dia 29 de abril, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU emitiu uma condenação formal com base em dados extremamente alarmantes. Oficialmente, foram registradas execuções de 21 pessoas e a prisão sistemática de mais de 4.000 indivíduos desde que a atual guerra no Oriente Médio começou. A ONU listou críticas contundentes sobre alegações de tortura, julgamentos super rápidos e sumários, além do bloqueio quase total da internet no país, exigindo que o regime restaure o devido processo legal e acabe com as detenções arbitrárias imediatamente. Seção 5. Desafios multilaterais da ONU. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói no mais alto nível de governança global, analisando as ameaças de caráter existencial que as Nações Unidas administram hoje. Durante a 11ª Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, iniciada em 27 de abril, o secretário-geral Guterres deu um alerta muito sério sobre o que ele mesmo chamou de amnésia coletiva em relação aos imensos riscos atômicos. Os dados mostram um aumento preocupante nas ogivas e indicam até a retomada de testes bélicos reais. Mas olha, a parte mais fascinante e urgente da discussão é a tecnologia. A ONU colocou na mesa como a inteligência artificial e a computação quântica vão impactar de forma totalmente imprevisível as ameaças e a segurança nuclear no mundo moderno. E essas fricções globais também aparecem fortemente na área da saúde pública. Olhando para este quadro sobre as negociações do sistema da Organização Mundial da Saúde, a gente vê uma divergência gigantesca separando países desenvolvidos e nações em desenvolvimento. O núcleo do atrito é o acesso justo a vacinas e a transferência real de tecnologia médica. Para os países mais pobres, não faz o menor sentido assinar o Acordo Global de Pandemias, onde eles compartilham dados genéticos e patógenos, se não houver garantias absolutas de contrapartida tecnológica para sua proteção. Essa tensão toda na saúde global, nas inovações de guerra e na tecnologia nos leva à reflexão final que está na tela. Os tratados que foram escritos no século XX ainda conseguem sobreviver às imensas divisões tecnológicas e geopolíticas de hoje? Pessoal, deixem as suas respostas aqui nos comentários porque esse debate é muito rico. E se vocês gostam do nosso conteúdo, considerem nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para continuarmos desvendando tudo isso juntos. Um grande abraço e até a próxima análise.